Boa noite, meus amores, tá? E Dani, boa noite, Dani, aqui estou eu. Essa ai, oi, ela tá botando uma. Aí ela fala em outra língua que eu não entendo. Boa noite, assim mesmo. E Jana Lísia, enfim, aqui estamos nós, vamos começando. Luana Barreto, vamos dando um tempinho. Caê Matos, eu não conheço Caê, gente, quem será esse? Ai, gente, que saudade. Bom essas lives, porque pelo menos a gente tem a oportunidade de falar um pouco com as pessoas, né? Enfim, como vocês sabem, eu tô sendo convocada, né? Tô sendo convocada a, a me expor mais, né? Que é uma coisa que eu não gosto muito, mas a me expor nesse momento eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E a minha parte eu trabalho com a escuta, com a fala, então eu tô aqui exatamente para dar o meu testemunho, né? No que eu sou, no que eu acredito e poder levar um pouco de luz nesse momento tão difícil. Enfim, hoje eu fui convocada assim de forma mais direta a falar sobre distúrbios psíquicos, né? Nesse momento de isolamento. E eu já vinha fazendo isso de alguma forma, porque assim, eu tenho certeza absoluta que poderão morrer mais pessoas por conta de distúrbios psíquicos, desequilíbrios mentais, por causa desse momento, do que pelo próprio vírus. Porque de repente nós fomos obrigados, né, a nos voltarmos para dentro, né? E isso, para quem não faz algum tipo de tratamento psíquico, é devastador. Porque de repente desaparecem as distrações e não resta outra alternativa que se confrontar conosco. E é interessante, né? Porque o que a gente mais escuta na vida é isso, né? Eu queria tanto ficar só. Para o mundo que eu quero descer. E de repente o mundo parou. E a gente não pode descer. E a gente está resistindo a não descer. Então esse confinamento pode ter vários significados. Essa semana até publiquei um texto da minha filha, muito linda, sobre o confinamento, que ela explica lindamente o que é que ela entende por isso, né? E eu tenho o maior orgulho, porque meus filhos são muito melhores do que eu. E fala exatamente disso. Como é que a gente pode encarar o que está acontecendo conosco? E eu não estou falando do coronavírus, eu estou falando do que se passa com a gente. Porque de repente fomos obrigados a olhar para as pessoas que mais amamos, ou pelo menos deveria ser, né? O marido, a mulher, o filho, a mãe, o pai. E cá estamos nós, sem saber o que fazer. Encarando isso como um confinamento ou como uma quarentena, seja o que seja. E aí, quando a pessoa olha para o lado e ela pensa que ela não pode sair para lugar nenhum, ela pensa que não tem saída para ela. Então, agora a gente pode entrar mais diretamente no tema, que eu estava fazendo um preâmbulozinho, né, para a gente poder falar de forma mais direta. Depois eu quero dar um alô para todo mundo que está entrando. Liz, meu amor! Você tá de lá de Vancouver me vendo, Gel, Neilma, Marinho, meu amor, meu Deus do céu, Juba, Meire, Cíntia, Ana Rita, minha amiga querida, Leila, Marquinhos, Mayra,
Meu amorzinho, como é que tá aí, meu amor, aí na Espanha? Que bacana, um bocado de gente boa aqui, bem. Depois eu dou um alô para cada um, tá? Então vamos começar. Gente, nós somos energia. E isso é uma coisa que parece absurda, porque nós somos tão concretos, né? Nós somos tão concretos. Mas hoje a física quântica prova que tudo é feito de energia. São estados de energia mais condensados ou mais etéreos. Sendo assim, se somos feitos de átomos, né? Tem um núcleo de prótons e nêutrons e circundados por elétrons que giram o tempo inteiro, nós emitimos vibrações, certo? Se emitimos, enviamos. Se enviamos, também recebemos, né? Esse é que é o ponto que nos interessa. Então, tudo na vida, tudo que nós captamos é através de sintonia, através de uma frequência vibratória, né? Porque uma frequência é uma medida de energia. E nós podemos sintonizar com determinadas energias por ressonância. Aí é que está o ponto primordial dessa história toda. Porque para vocês terem uma ideia, se nós tivermos 3 notícias ruins no início de um dia, isso arruína o nosso dia todo. Por quê? Por causa da secreção de cortisol. E a secreção de cortisol é muito difícil de ser metabolizada, ela demora. Por isso que quando a gente fica com raiva, a gente demora de voltar ao nosso estado normal. Então, para cada notícia ruim, a gente precisa de pelo menos 3 notícias boas para contrabalançar, certo? Não sou eu que estou falando, não. São estudos, pesquisas científicas. Então aí vocês já começam a sentir o drama, né? Porque o que é que está acontecendo hoje? Massificação de notícia ruim. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que é sério, a gente sabe que tem que tomar as medidas, mas a mídia não para de falar do que é ruim. E sabe por quê? Porque a gente gosta de notícia ruim. Porque a gente dá ibope para notícia ruim. Por isso que nas novelas tem que ter vilão. Porque se não tivesse vilão, seria uma sequência de dias belos. Ninguém ia dar conta disso. É triste saber isso. Mas é verdade. Porque nós não somos só bons ou só ruins. E o ruim e o bom é uma questão de olhar, né? Então é importante que a gente saiba disso, exatamente porque nós temos que ter responsabilidade com o que emitimos. Porque uma palavra tem uma vibração. Existe o experimento de Masaru Emoto, que ele pega água congelada e ele fala determinadas palavras para a água. Ele fala amor, paz, tal e tal. E eu vou ver se dá para mostrar para vocês aqui como é isso. Ó, tá vendo? Tá de cabeça para baixo, desculpa, gente. Aqui está. Olha, aqui é quando ele falava gratidão. Ó, como se forma algo harmônico. Aqui, verdade. Aqui, paz. Essas figuras disformes foram criadas a partir da palavra mal, seu idiota, e você me dá nojo. Isso é um experimento científico. Então, se uma palavra
Só uma palavra, porque ele estava fazendo experimento. Olhava pelo microscópio e falava a palavra. Se uma palavra sem o sentimento junto era capaz de fazer isso, imagina uma palavra associada a um sentimento. Vira ação, vira substância, vira verdade. Certo? Porque toda palavra tem uma vibração, tem uma cor de vibração. Todo pensamento tem uma vibração, porque nós emitimos vibração. Então, com base nisso, no momento que a gente está vivendo agora, nós estamos emitindo o quê? Nós estamos escutando o quê? Porque a questão é o seguinte, gente. Quando nós sintonizamos com uma faixa, eu não canso de falar disso, nós captamos daquela faixa tudo que todo mundo que está naquela faixa está. Então, se eu sintonizo com a esperança, eu entro num nível de ondas cerebrais e mentais, emocionais, digo, né? Que sintoniza com a esperança. É tipo aquilo da gente ver, nunca vi um carro, de repente vê um carro, acha bonito, e daí pra frente a gente vê um bocado de carro daquele igual. Por quê? É porque tem mais carro? Ou é porque a gente sintonizou com aquele carro? A questão é essa. Nós sintonizamos e trazemos como verdade para nós. E o pior é que aquele pensamento que nós tínhamos já não tem mais o tamanho do que estávamos sentindo, já é maior. Olha a responsabilidade. E é por isso que eu não estou preocupada com a doença. Eu estou preocupada com os rastros dela. Porque já aumentou o número de suicídio. Porque as pessoas esqueceram que elas podem criar. Elas podem criar sua realidade todo dia, independente do que está acontecendo lá fora. Isso é que é o melhor de tudo. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu dou um tempo na cama sem levantar. E eu penso, está tudo na mais perfeita ordem aqui. Nada está acontecendo. E para quem não me conhece, pode pensar que eu sou uma daquelas tipo que vive Alice no País das Maravilhas, mas eu não sou. Eu sou realista. Então, por que você está falando disso, Rosângela? Porque eu experimentei na minha vida. Porque eu estou experimentando com a minha família. Porque eu estou experimentando com os meus pacientes. Porque eu estou fazendo harmonizações à distância para muitas pessoas. E eu estou vendo o resultado concreto. Eu vejo que a gente sofre, Freud dizia que o ser humano tem uma verdadeira paixão pela desgraça. E é verdade. Porque a gente não está morrendo pelo que está acontecendo aqui agora, não. A gente está morrendo pelo que a gente pensa que pode acontecer. E o pior é que a gente pensa, sente, cria. Que a gente cria. Porque pensamento mais sentimento vira ação. Então, o que é que a gente está criando todo dia? Que palavras que você está emitindo? Ah, todo mundo está me pedindo para falar sobre depressão nesse período. Gente, pelo amor de Deus, depressão é uma doença. Muitas pessoas podem estar muito tristes por essa doença. E elas podem chegar a uma depressão, poderão ou não. Porque a nossa cabeça foi feita para pensar. A gente não pode controlar o que entra na cabeça. Mas a gente pode escolher
o que fica na cabeça. Porque a gente pode deixar passar. Entrou um pensamento, deixa ele ir, mas a gente retém. Então hoje você tem o que comer, hoje você tem onde dormir, você está na sua casa, você não está doente, sua família está bem, você tem sua cama quentinha, seus filhos, seus amigos, suas coisas, confinado dentro de casa. Olha que bênção! Nós poderíamos estar confinados em prisões, em abrigos subterrâneos, se tivéssemos uma guerra nuclear que estava se anunciando. Mas nós estamos confinados dentro de casa. Se a nossa casa não está boa, é um bom motivo para a gente pensar. O que está acontecendo? Por que eu transformei a minha casa nisso? Porque a nossa casa deve ser um refúgio. Se não é, tem algo errado. Não é com o outro não, é com a gente mesmo. Porque tudo depende daqui, ó. Gente, isso é tão real que quando se cria um medicamento, dos mais simples aos mais complexos, mais potentes, é feito experimento. Aí se escolhe um número de pessoas e se dá aquela quantidade de medicamentos. Só que metade daquelas pessoas é dado placebo, uma pílula de açúcar. Só que a pessoa não sabe. 30% dessas pessoas têm o mesmo resultado positivo que os que tomaram remédio de verdade. Sabe por quê? Porque elas acreditavam que estavam tomando remédio de verdade. Só por isso. Então, que efeito placebo mesmo que a gente está criando para nós, né? Pensando que amanhã vai ser diferente, vendo gráficos. Tem gente que está fazendo levantamento de mortos. Que coisa mórbida. E o pior, divulga, que ainda está pouco. Você que gosta de divulgar fake news, por favor, se divulga 10, divulga pelo menos 2, já ajuda. Porque agora nós estamos sendo convocados. Porque o que eu acho interessante é a quantidade de pessoas que querem morrer e estão usando máscara. Pessoas que não se interessavam mais pela vida e estão morrendo de medo de morrer. Pessoas que são espíritas e que estão morrendo de medo de desencarnar. Pessoas que creem em Deus e que estão morrendo de medo. E o pior, que o medo tem uma vibração em hertz muito baixa. É de 100. E com isso, o corpo se retrai, se contrai, como num ato para se defender. Isso gera estresse. Isso gera hormônios decorrentes do medo. E isso abre nosso flanco para a doença. Não é só para essa que está aí, não. É para qualquer outra. Mas a pior doença é aquela que mata a gente todo dia. Que são as doenças psíquicas. E que o pior, que a gente não tem como provar que está. Porque todo mundo olha e fala, não, mas tá tudo bem. Eu vivo de escutar. Eu acredito na dor do outro. Porque pode não ser a maior pela visão do outro, mas é a sua dor. Então esse é um momento, gente, de acolhimento. Não é do outro para nós, não, é de nós para conosco. É um momento que a gente tem que parar para entender o verdadeiro significado da vida. O que é que eu vim fazer aqui?
Se está errado, se você acha que está errado, ainda tem tempo. Dá para fazer. Mas precisa mudar já, agora. Eu digo que quando a gente estabelece metas muito distantes, fica muito difícil a gente cumprir. Mas se a gente pega essas metas e divide em metas menores, fica mais fácil da gente cumprir. Então eu tenho dito para todo mundo que tem falado comigo, viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Já é uma grande coisa. Acorda de manhã, levanta, toma um banho, quem toma banho de manhã, se não faz uma prece, ou seja o que seja, e agradeça. Agradeça. Vou dizer para vocês, dá uma tarefa. Pega um caderninho, folha de papel, seja o que seja, todo dia, ao final do dia, escrevam 5 coisas por que vocês são gratos. 5, viu, gente? Não é mais nem menos, porque isso é estudo científico. 5, todo dia. Que vocês vão ver que só em fazer isso, você já muda um pouco a sintonia. Você diz, obrigada, meu Deus. Obrigada porque eu comi hoje. Obrigada por minha família estar bem hoje. Obrigada por eu respirar. Obrigada por eu não estar doente. 5, nem mais nem menos. Faça um caderno de gratidão. E vocês vão observar como isso funciona de uma forma fantástica. Porque a gente tende sempre a querer mais, a querer o que a gente não tem, a inventar problema. Eu não digo inventar de... Não estou falando isso de forma pejorativa, não. Inventar porque somos feitos de um consciente e de um inconsciente. Então, mesmo a cabeça, nós conscientemente querendo fazer uma coisa, o inconsciente pode fazer outra escolha. E nós somos reféns disso. Mas a gente pode se ajudar. Existem técnicas, existem formas de transformar isso. E estar presente no momento é a melhor forma. Porque, no geral, a gente está ou no passado ou no futuro. Oh, meu Deus, eu não valorizava quando eu podia sair e tal e tal. Ah, se eu voltar a sair vai ser tão bom. E agora? Agora você está vivo. Agora você tem tempo. Mas o problema é quando a gente tem tempo e não sabe o que fazer. Que a gente não tem mais justificativa. Porque quando a gente tem justificativa, a gente pode dizer ao outro assim, eu não fiz por isso e por isso. Mas quando a gente tem que se confrontar com a nossa responsabilidade. E aí é que está o problema. Né? Que a gente não sabe o que fazer com isso. Eu não sei se vocês sabem, mas existem pesquisas, né, de cura de câncer de grau 4. Sabe com o quê? Apenas com o riso, terapia do riso. As pessoas são expostas a uma quantidade de filmes e tudo que possa fazer ela rir. Cura. O riso cura, a alegria cura, o equilíbrio também, a paz, a harmonia, a oração, a paz de você poder se encontrar com você mesmo e aceitar o que vier, sem idealizações, porque nós não somos perfeitos. Somos um pouco como gostaríamos de ser, muito do que não gostaríamos de ser, mas somos únicos. Não creiam no que disseram a vocês de que vocês são, porque a pergunta mais difícil que uma pessoa tem para responder é quando você pergunta a ela, quem é você? Porque no geral ela responde, eu sou médico, eu sou não sei o quê. Não, não é disso que eu estou falando. Estou perguntando quem é você. E ela não sabe.
mas ela quer que o outro a compreenda. Ela quer que o outro entenda as mensagens subliminares que ela está mandando, mas ela não para saber sobre ela. Sabe por que está tão difícil a gente conviver agora? Porque como a gente não tem distrações, a gente tem que dar conta do que fizemos da nossa vida. E esse balanço nem sempre é positivo. E muitas pessoas aproveitam o balanço negativo para se martirizarem. É apenas um balanço. Se é negativo, graças a Deus, eu tenho tempo para fazer. Mas e se eu morrer? Para uns, morrer é descansar, então tá tudo bem. Para outros, morrer faz parte do processo de vida e morte. Eu sou dessa corrente. Então eu vou ter outra chance. Então temer o quê? Um dia um filho meu me perguntou: mãe, se você encontrasse com Deus, o que é que você diria? E eu disse para ele assim, eu diria, eu fiz o melhor que eu podia. E para mim isso basta. E era com orgulho que eu ia dizer isso. Então, gente, tenham paciência. Entendam que esse momento é um momento que pode ser profícuo para todos. E que quanto mais rápido a gente harmonizar esse planeta, seja com preces, com cânticos, da forma que a gente puder, levando esperança para as pessoas, iluminando a terra. Vamos pegar o lado positivo disso que está acontecendo, gente. O céu está mais limpo, as águas estão mais limpas. Isso levaria, sei lá quanto tempo, se todo mundo mudasse para conseguir. A gente está tendo muitos benefícios. Pessoas estão morrendo? Estão, mas já estavam. A cada 40 segundos morria alguém por suicídio. Mas isso não é notificado. Fica no subterrâneo, porque não dá ibope. E a gente vive tentando, né? Tentando entrar, né? Tentando entrar nessa loucura que a mídia vai trazendo pra gente, né? O tempo inteiro. Alguém tá me pedindo, várias pessoas estão pedindo solicitação para entrar, mas minha filha que é publicitária me disse que meus seguidores são meio doidinhos igual a mim. E faz sentido, porque eu também sou. Então pode ser que tem gente que tenha feito sem querer. Então quem quiser de verdade, me fala, que eu vou dar espaço para as pessoas entrarem. Inclusive, quem pode dar o testemunho pode entrar também. Pessoas que se submeteram, que estão vendo isso de uma outra forma, que estão experienciando os benefícios de se sintonizar com o bem. Ah, a Juliana tá pedindo, vamos ver. Transmitir o vídeo ao vivo com... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Júlia, me convida de novo, porque eu não tô entendendo não, minha filha. E tem um bocado de gente pedindo, pede de novo. Enfim, então o meu recado era esse, gente. Agora eu vou abrir, né, para vocês perguntarem, falarem. No final eu vou ensinar umas técnicazinhas, né, para poder ajudar nessa... Porque a gente fala, né, não, tem que manter a sintonia, mas ninguém diz como. E eu fui atrás disso, porque eu ficava muito zangada quando eu via, né? Eu dizia, gente, pelo amor de Deus, eu faço o quê? Gente, tem um bocado de... Deixa eu ver. Adicionar, pronto, eu acho que eu consegui. Enquanto isso, enquanto a Juliana não entra, E o meu irmão querido... Ah, parece que ela vai entrar.
Julie, cadê você? Aqui eu. Não, minha filha, você não tá aparecendo não, tá aparecendo a parede. Peraí. Vira a câmera ao contrário. Deixa eu tentar virar. Tá, então enquanto isso eu vou falando aqui. Viu, gente? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, isso não é uma coisa fácil, mas é simples. Certo? É igual uma maratona, correr uma maratona não é uma coisa fácil, mas é simples. A gente vai botando um pé na frente do outro até chegar, não é verdade? Então, é importante que vocês saibam que eu não tô falando aqui que é fácil, caiu, Júlia, mas é simples, é uma escolha de que lado você vai ficar, de que lado que você quer alimentar. Porque a gente, quando não tem prazer, a gente se alimenta pela dor. A gente se alimenta pela dor. E essa é a questão. Porque às vezes a pessoa fica, né? Puxa, coitadinha de mim, olha como eu estou, é melhor do que não ser visto. Não é melhor, não. Não é melhor, não. É melhor. Ó a Juliana aí. Oi, minha filha. Olá! O que é que você quer dizer, Juliana Andrade? Minha mãe, que saudade! É, né, minha filha? Que saudade mesmo. Tanto tempo! Mas isso é Mãe, amor. eu achei interessantíssimo no momento que você falou a respeito da pergunta: quem é você? Né? Eu passei por isso recentemente. O meu psicólogo, ele falou pra mim assim: quem é você? Aí eu falei: eu sou professora Juliana Andrade. Ele falou: não, essa não é você. Quem é você, Juliana? E até hoje eu me questiono a respeito disso. Mas confesso que esse momento da quarentena tem me ajudado muito nessa descoberta. Porque é um momento novo. Nós que trabalhamos, que somos autônomos, dependemos da demanda para produzir. Eu já pirei, eu já fiquei triste, eu já me levantei, eu já me reinventei. E é incrível como uma mudança de atitude traz uma mudança de contexto. Isso, minha filha. Gente, isso é de verdade. Eu quis entrar, eu estava gravando aulas aqui, porque até isso me apareceu, aula online para dar. Eu sou professora, para aqueles que não me conhecem. Desculpa não ter falado com vocês, mas achei tão importante dar o meu testemunho nesse momento, porque a partir do momento que eu mudei de atitude, que eu me reinventei, que eu consegui aplicar o que ensina, a mudança foi, gente, mágica. É mágica. Foi de um dia para o outro, coisas aparecem, projetos novos que eu não vislumbrava, que não eram possibilidades antes, passaram a acontecer por uma mudança de posicionamento mental. Sintonia. Sintonia, Então, a partir do momento que, depois que eu fraquejei, depois que eu me entristeci, porque é um momento difícil, eu estudo bastante a questão da violência de gênero contra a mulher em âmbito doméstico, e eu me deparei com o aumento dessa violência, além do número de mortes e de aumento de suicídio. Isso me feriu. Então eu tive um momento de fraqueza.